O Câncer Tem Cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão pela alimentação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou há 17 anos em remissão. Hoje a live é Tira Dúvidas, você é meu principal convidado, você que teve câncer, você que tem um familiar com câncer, fique à vontade para fazer a sua pergunta aqui nos comentários. O famoso quadro, né? Tira Dúvidas, ele vai ajudar você a entender um pouco mais sobre alimentação e câncer. Por isso, quero que você traga sempre ao seu lado a querida água, para que a gente possa hidratar essa manhã, hidratar esse momento. E olha que bacana, olha que especial. Eu vou trazer algumas perguntas que me fizeram ontem e quero muito ler a sua pergunta e quem sabe, se você colocar eu quero, eu também poderei responder ao vivo a sua pergunta relacionada, claro, à alimentação e câncer. Brindar com a querida água, essa manhã água geladinha. E vamos lá, sejam todos bem-vindos, a Iná aqui no TikTok, o Marcos, o John, a Davizinho, a User, a Ana B, o Mauro e aqui no Instagram a Luzia. Luzia está aqui presente, a Cladir, a Leila, a querida Regina está aqui, Joana Araújo, sejam todos muito bem-vindos e deixa eu aproveitar para puxar as perguntas que me fizeram. Então vamos lá, olha que interessante. Não vou citar o nome dos suplementos, que eu não faço propaganda de marcas que não me representam, marcas que não são produzidas por mim. Então, suplementos XY são bons? Não. A composição dos dois são inadequadas. Existem suplementos muito melhores para o tratamento do paciente com câncer. Normalmente, eu não prescrevo esses suplementos para os meus pacientes. Então, vamos puxar outra pergunta. Vamos lá. Olha que interessante. O que posso comer ou suplementar para ajudar na osteopenia? A primeira questão importante é a gente lembrar de alimentos nutritivos, alimentos adequados, que são, em especial, eu colocaria sardinha e salmão, que tem cálcio, que são alimentos ricos em vitamina D, ricos em proteína, ricos em ferro e que são de fácil digestão. Então, se eu fosse pensar em osteopenia, osteoporose, eu ainda ficaria com esses dois peixes que são de excelente qualidade. Para as pessoas que gostam do leite, para as pessoas que não têm alergia a leite, pessoas que não têm intolerância, eu também falaria do leite, que o leite também é um bom alimento e pode ser consumido. Eu, Alexander, não tenho tanto hábito de tomar leite, mas eu não faço nenhum tipo de terrorismo que você não deva tomar leite. Então é importante a gente ter essa consciência de entender o alimento e não demonizar o alimento. Isso é muito importante durante o câncer e em qualquer momento que você estiver na sua vida. Aí vamos pegar aqui, ó. Doutor, pode usar creme de ricota, requeijão cremoso? A maioria dos que tem no supermercado são de péssima qualidade, mas a princípio pode. Mas como eu sempre comento, a qualidade das coisas vendidas no supermercado são horríveis, são muito ruins. Os meus pacientes têm acesso aos melhores alimentos, que eu acompanho eles, eu conheço toda a dieta deles e faço essas indicações. E falando de indicações, o Araújo está perguntando, fale algum alimento que não pode faltar durante o tratamento. Carne. Nós somos onívoros, nós precisamos comer carne vegetal. O paciente com câncer não deve ficar sem carne. Então, respondida a pergunta do Araújo, vamos pensar aqui em outra questão, deixa eu puxar. Olha que interessante, então vamos lá. Cadê? Apareceu? Posso comer pão francês? Quem tem câncer hormonal? Vamos pensar que a pessoa tem câncer na cabeça, tem câncer triplo negativo, a pessoa tem
câncer de pâncreas, qualquer câncer, qualquer um dos 100 cânceres, mais de 100 cânceres descrito pela literatura. Você pode comer pão francês. Não é a melhor opção de farináceo. Como eu sempre falo, os melhores farináceos, eu faço indicação e indico as receitas para os pacientes, mas das opções que tem no supermercado e na padaria, é a menos pior que existe. Porque quando se fala de pão de forma, biscoito de polvilho, bolacha de aguçal, bolos prontos, até bolos caseiros que as pessoas fazem em casa, é um pior do que o outro. E normalmente as pessoas ingerem bastante carboidrato. Toma cuidado, que às vezes eu falo para as pessoas que ingerem bastante, o pessoal está falando, eu ingiro carboidrato. Não tem problema se ingerir carboidrato na dose certa, que é aquilo que eu programo para o meu paciente. O problema é você comer de forma exagerada ou carboidrato lixo, porcaria, como esses biscoitos de polvilho, bolacha recheada, pão de forno, bolos caseiros, massa de pizza. Esses são carboidratos da pior qualidade, porque são cheios de aditivos. Mais das opções que nós temos em padarias e supermercados, o menos pior seria o pão francês e poderia ser consumido. Não faço nenhum tipo de condenação ao pão francês. Sobre o... Perguntaram aqui para mim, eu acabei de responder, né? Carne é perigoso? Sim, quando a carne é processada, quando é salsicha, presunto, apresuntado. Quando que a carne é perigosa? Quando você come ela crua, mas se você faz ela cozida, assada ou grelhada, não teria problema, tá bom? Deixa eu puxar outra questão aqui. Sinto muita fome, engordei desde que comecei o tratamento, fui diagnosticada com triple negativo e terminei a fase da quimio branca e imunoterapia. Me chama no privado, Dani, porque sentir fome é bom, mas engordar não. Então, a gente precisa ajustar toda a ingestão sua de carboidrato, proteína e gordura. A Leila. Bom dia, Leila. Alguns exemplos de boas farinhas. Não tem boa farinha. A farinha já é algo que não deveria nem ser consumido. Deveria ser restrito. Esse é o primeiro ponto, né? Não tem boa farinha adequada. A menos pior é aquela que você compra no pão francês. A menos pior, mas não significa que seja boa. Tá bom? Então vamos olhar outro. O brasileiro e o mundo consomem muito carboidrato. O excesso desse carboidrato que tem inflamado a população e trazido doenças. Então não é o caminho o consumo de farinhas. Mesmo farinha de amêndoa, farinha de arroz e assim por diante. É de novo aquele mundo cheio de carboidrato. De novo, né, a questão, qual o melhor pão integral? Não existe melhor pão integral, não existe melhor pão desses que vocês compram no supermercado. Inclusive o sem glúten é um lixo pior do que o outro. Bolo caseiro, ingredientes selecionados, aveia, banana, cacau, ovos. Você pode fazer, mas não significa que essa composição que você colocou é adequada, percebe? Então, no treinamento com os meus alunos, eu consigo adequar toda a alimentação e pensar em receitas especiais para eles, de acordo com o estilo de vida deles, de acordo com o padrão alimentar, de acordo com o tratamento oncológico. Não são ingredientes bons, né? Então, não funciona, Claudir, não funciona. Enquanto não mudar essa mente de carboidrato sendo o caminho para buscar coisas excelentes, a pessoa não vai se livrar do câncer. Não vai continuar ficando no bolo, na farinha, no pão francês e não vai se libertar disso. Tem um gastrite, no antro, qual o melhor legume comer? Qualquer um, né? Antro é uma região do estômago, ali na porção final do estômago. Qual é o melhor legume? Você decide qual é o melhor. Aquele que você gostar é o melhor, né? Qual pão é bom para a saúde? Nenhum, porque pão já é uma coisa que tem que ser controlada. Então não existe pão bom para a saúde. Existe o menos pior, que é o francês, que eu sempre comento. Dos que estão ali de acesso, né, à população. Bolo... Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Um dos pontos que eu acho que é especial, que eu sempre trago para vocês, é pensar mais em carnes e gorduras do que ficar pensando em farináceo. Aí, além, então tem que ser cetogênica? Não, cetogênica eu já até comentei, dependendo do caso do paciente, se ele comer cetogênica ele morre. Low carb, não precisa ser low carb para você ter
uma alimentação saudável. Existe uma combinação, um método especial que eu desenvolvo com meus pacientes, que eu consigo tirar esse vício de massa e doce, graças à metodologia que eu desenvolvi, e você consome desde os alimentos com carboidrato, né, seja doce, seja pão, até os alimentos extraordinários, que são fígado, peixe, carne de boi, frango, porco, ovos e gorduras boas, como óleo de coco, manteiga e a banha. Então, mas tem uma dose, né? Para cada indicação tem uma dose. Às vezes a pessoa fala, por que você não fala? Porque eu não conheço você, eu não sei o seu nome, eu não sei a sua história, eu não sei o seu exame de sangue. Pensa comigo, não tem como um cardiologista ele entrar numa live, eu não sou cardiologista, mas só para você entender, eu sou nutricionista e trabalho há 20 anos com câncer. Não tem como uma pessoa entrar numa live ou num grupo com várias pessoas e ele falar qual que é a dose de medicamento que você vai tomar, sem conhecer a sua história e seus exames de sangue. O nutricionista também não consegue, porque é personalizado quando eu monto o cardápio, quando eu regulo o cardápio seu. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. O Araújo. Graviola. Graviola, a fruta pode ser consumida, a folha nem pensar, porque atrapalha o tratamento quimioterápico. Qual dica de café da manhã mais saudável? Dânia, toda segunda a gente fala de café, eu sempre gosto, para manter o lado afetivo, você citar o café e eu trazer a correção dele, porque se eu falo que é mais saudável, eu vou falar o que é mais saudável para mim. Então, o que é mais saudável para mim não necessariamente para vocês. Aí a pessoa fala, então eu vou perguntar o que é saudável para você. Vai induzir você ao erro, porque você tem um corpo diferente do meu. Então não funciona. Eu tenho que pensar o que é saudável para você, tá bom? Algumas pessoas colocaram aqui, como muito cuscuz, café, eu tomo sem açúcar, ao meio-dia eu como feijão e frango, né? Feijão é um bom alimento, feijão cozido é um bom alimento, frango cozido ou grelhado é bom alimento, cuscuz faz parte da tradição do brasileiro, então ele pode comer, café é bom, e aí eu sempre falo, né, para evitar café tradicional, que esses cafés porcarias, cafés extra forte, que são cafés ruins. Dar preferência ao café gourmet ou café especial, que são cafés que não causam essa gastrite e esofagite. Então é muito importante isso. Não consegui entender aqui o que me perguntaram, então não tem como responder. Deixa eu ver se tem mais outra questão. Eu tenho mais perguntas que me fizeram. Deixa eu puxar aqui. Posso comer pão francês? Sim, já respondi. É o melhor indicado? Não, não é. E o café? E café com melhor? Os melhores cafés e farináceos eu indico na consulta, porque eu preciso entender a alimentação e equilibrar as indicações de tudo aquilo que eu faço. O melhor eu deixo para o aluno e para o paciente. Na live eu não consigo personalizar o melhor porque eu não estou olhando uma pessoa, eu estou olhando para uma plateia, para um grande número de pessoas, tá bom? Então não é possível fazer isso durante uma live. Mas eu tenho aqui, outra pergunta. Olha que interessante. É verdade... Opa! Saiu. É verdade que 2 colheres de aveia por dia ajuda a recuperar a flora intestinal? Vamos entender o que é a flora intestinal. O conjunto de bactérias boas que você tem no seu intestino. Sabe quantas bactérias boas nós temos no intestino? 100 trilhões de bactérias. É bactéria que não acaba mais. Só um tipo de alimento não recupera a flora intestinal. Essa é a receitinha de bolo medíocre que a internet divulga para vocês. Eu agradeço a colocação dessa frase, desse texto que me trouxeram, e ele só reflete a receitinha medíocre, que todo momento é divulgado. O que a gente precisa para recuperar a flora intestinal? Fruta, verdura e legume. Essa sim faz com que a flora intestinal tenha
mais bactérias positivas, mais bactérias saudáveis para a melhora da imunidade, para absorção de nutriente, para uma relação saudável e positiva, porque tem uma relação eixo cérebro-intestino, então pessoas que têm intestino preso costumam ficar mais irritadas, mais enfesadas, né? O nome já fala, a pessoa está cheia de fezes, então a pessoa fala, ixi, ele está enfesado hoje, ele está irritado, ele está nervoso ou nervosa. Então 2 colheres de aveia não recuperam flora intestinal. Você precisa de fruta, verdura e legume em doses adequadas para o seu tratamento. Esse ponto é o caminho para que a gente tenha uma vida mais saudável. Em especial, um dos melhores alimentos para o intestino se chama água. As pessoas não tomam água. Outra questão. Olha que interessante, né? Eu acabei de falar da água, mas olha o que a Adriana trouxe e vale a pena a gente refletir. 8 a 10 litros de água por dia pode levar a perder vitaminas e deixar o corpo vulnerável? 8 a 10 litros de água é a dose para matar você, porque pessoas que tomam muita água, elas podem ter hiponatremia, você perde muito sódio na urina, o seu coração precisa de sódio para bater, uma quantidade certa, uma dose certa de sódio no seu sangue. Pessoas que seguem dietas malucas como essa, de tomar mais de 4 litros de água por dia, de forma geral, ele pode ir à morte. Então não faça essa loucura de tomar 8 a 10 litros de água por dia. Isso daí é arriscado e pode não permitir que você continue viva aqui ao nosso lado. Não quero que isso aconteça. Não vou nem entrar de questão de vitaminas e minerais, você não vai conseguir permanecer viva. Esse é o ponto mais importante, tá bom? Aí, algumas pessoas que tomam muita água, isso pode ser um assunto para ser tratado junto com o seu nutricionista, porque, como a Adriana mesmo falou, ela tem compulsão por água. Mas a compulsão, ela é gerada por outros problemas psicológicos e outras situações. Ela está tentando substituir algo da vida dela. Fumantes fazem isso. Fumante para de fumar, ele troca o cigarro pela água. É claro que a água é boa, mas tudo em exagero faz mal, inclusive a água. Por isso que eu falo que não pode comer de tudo do jeito que vocês quiserem. Eu sempre falo isso. Do jeito que a pessoa quiser, pode levar a pessoa à morte. É muito perigoso isso, tá bom? Então, evite esse tipo de receitas, indicações que podem levar à morte. É maluquice isso, não faça isso. Eu estou com compulsão com água. Conversa com o seu nutricionista, conversa com o seu médico, para você poder tratar essa situação, porque senão isso pode tirar você dessa terra. Então tem que tomar 1 litro de água por dia? Não, eu não sei a dose que a Marinês tem que tomar. Eu ajusto isso para cada paciente. A dose ela é individual, ela não é genérica. É necessário avaliar cada paciente e entender isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Aí o pessoal coloca, os nutris indicam aveia e cacau 100%. Não tem aveia e cacau 100%. Né? Não existe, Cladir, aveia e cacau 100%. O cacau, sim, eu entendo o que você fala. Aveia já é 100%. E tá cheio de aveia no supermercado de péssima qualidade. Né? Meus pacientes não comem cacau 100%, já começa por aí. Então, é uma conduta desse profissional, não é a conduta dos nutricionistas que trabalham com câncer. Isso é uma conduta desta pessoa. É bom tomar chá? Depende do chá. Se for chá de camomila, erva cidreira, hortelã, se você gostar, sim, mas se não, é perigoso. Aí a Adriana colocou o peso dela e a altura. Não dá para determinar pelo peso e altura, Adriana. Tem que olhar o seu histórico, olhar a sua saúde, olhar como é que você está em relação à alimentação. Não é um número bonitinho, né? O que eu consigo ajudar um pouco vocês tome uma quantidade de água que faça o seu xixi ficar clarinho. Então isso é importante, porque tem que avaliar o nível de atividade física, se você está tomando algum medicamento que causa sudorese, se você está tendo sudorese.
Então, se você tomar uma dose de água que faz o seu xixi ficar clarinho, esse é um primeiro caminho, né? E para quem tem boca seca, como o Araújo colocou, a água pode contribuir com isso, mas medicamentos podem fazer isso. Então, a gente precisa entender qual medicamento a pessoa toma, qual é o efeito colateral que ela está sentindo e equilibrar isso ao longo das semanas, não uma vez só, né? Meus pacientes, eles têm esse acompanhamento ao longo dos 3 meses que eu fico com eles, ajustando periodicamente as necessidades. Deixa eu ver aqui. Eita, chá faz mal? Pode fazer muito mal. Em especial esses chás milagrosos que são divulgados aí na internet. Podem interferir na sua quimioterapia e você nunca mais vê a cura. Então toma cuidado com o chá. Chá não é caminho do sucesso para o tratamento. E tá cheio de receitinha milagrosa, né? O que mais tem hoje em dia é receita milagrosa. Não falta receita milagrosa. Quem faz milagre é Deus, não é chá, não é folha morta, nem fruto morto. Meu esposo está tomando tramal para a dor, ele está com câncer no pâncreas, tem muita dor. Eu sempre comento, Araújo. Araújo é sobrenome de uma mulher, né? Que eu acho que é Oliveira Araújo, acho que deve ser isso, Oliveira, alguma coisa assim. A esposa do Araújo fala que ele tem muita dor. E eu sempre comento que alimentação anti-inflamatória reduz dor, que é o que eu programo para os pacientes. Outra questão é o consumo de alimentos ricos em ômega 3, em especial sardinha e salmão, que eu falo há anos, eu acho já, sobre o consumo de sardinha e salmão, que podem contribuir para a redução desse processo inflamatório e da dor. Então é um ponto positivo também. O chá que é bom para emagrecer? Nenhum chá é bom para emagrecer. O que é bom para emagrecer é reduzir a ingestão excessiva de carboidrato que as pessoas têm. Isso que é bom para emagrecer, caso a pessoa tenha excesso de peso, porque se ela não tiver, também faz bem, é saudável consumir pouco carboidrato, né? O que é o carboidrato? É esses biscoitos de polvilho porcaria, é bolacha de água e sal, massas de pizza, macarrões, miojo, não vou citar os bons, né? Salgadinhos, todos esses são as porcarias que ajudam as pessoas a engordarem. E a pessoa é viciada nisso, ela não consegue tirar o vício sem ter um método, sem ter um caminho. Eu tenho esse método para você tirar esse vício de doce, vício de massa. Que as pessoas que fazem acompanhamento comigo não ficam viciadas mais em massa, elas gostam do carboidrato porque ele, geneticamente a gente gosta de açúcar. Eu não mudo a genética da pessoa, eu mudo os alimentos que ela tem consumido. Quero deixar aqui o espaço para você me fazer uma pergunta ao vivo. A Márcia perguntando se pipoca pode, Márcia. Pipoca faz parte de algo cultural, né? No Brasil pode comer. A Marinês, uma taça de vinho ao meio-dia é bom para a saúde? Péssimo. Se eu estou pensando na minha live que são pessoas com câncer, não posso nem sonhar em bebida alcoólica, porque isso pode interromper o tratamento. Ah, mas eu não sou paciente oncológica. Tudo bem, vinho não é caminho para a saúde, bebida alcoólica não é caminho para a saúde. Aqui eu quero trazer o caminho para a saúde. Mas você substitui o carboidrato por outra coisa? Sim, eu não substituo ele continua existindo, esse é um ponto importante. A pessoa continua comendo carboidrato em uma dose específica para o tratamento dela. Ao lado desse carboidrato, ela come uma quantidade adequada de proteína e gordura. Mas eu não substituo o carboidrato, porque isso é a dieta cetogênica. Cetogênica elimina carboidrato. Eu não faço isso. Cetogênica pode levar pessoas à morte, em especial quem tem câncer de pâncreas, pulmão, intestino, fígado, vesícula biliar. Cuidado com isso, tá bom? O Luiz Henrique, bom dia. Tapioca é saudável? Não sei, tem que perguntar primeiro se você gosta. Se você falar para mim que gosta ou não, aí eu respondo, prometo. Suco de uva integral. Não faço indicação de suco, já começa por aí. De novo, o excesso de carboidrato. Suco tem bastante carboidrato. Você proíbe, Alexander, do paciente? Não.
Eu costumo direcionar as melhores marcas olhando todo o perfil alimentar. Ah, por que você não olha da gente? Não tem como, pessoal. São mais de 20 mil pessoas que me acompanham. Esse conteúdo que está agora com vocês vai para todas as redes sociais. Se eu falo aqui, as pessoas, graças a Deus, acreditam que é verdade e começam a seguir. Então eu pego o cardápio de toda pessoa, aquilo que ele consome, para que eu possa indiretamente ajustar. O que está bom continua, o que está ruim eu tiro e o que está mais ou menos eu melhoro. Então, de forma geral, sucos de uva integral que vocês compram são ruins, é muito açúcar. Um copo de suco de uva integral tem 3 cachos de uva espremida, é muita coisa. É muita porcaria, muitas vezes adicionada ali dentro. O Luiz Henrique, ele perguntou se tapioca é saudável, ele falou que gosta. Então, para você, né? Porque talvez outra pessoa que esteja assistindo, só porque eu falei que é bom, ela começa a comer. Não, tem que manter o lado afetivo. Se o Luiz gosta, pode comer, não é proibido, só dá preferência para tapioca que tem a tapioca, que tem a mandioca ali. Não tem nenhum tipo de aditivo colocado, porque as tapiocas hoje eles estão colocando aditivo para ela conservar mais tempo. Fuja de aditivo alimentar. O que é aditivo, Alexandre? Conservante, corante, flavorizante, adoçante. Fuja dessas porcarias. Seu corpo não precisa disso. Ah, inclusive adoçante é para fugir? Sim. A sua célula não precisa de estévia para funcionar, não precisa de ciclamato, não precisa de sucralose, não precisa de talmatina, que é um adoçante caríssimo. Você não precisa disso para sobreviver. A gente tem que pensar, o que minha célula precisa? Te garanto uma coisa, de aditivo ela não precisa, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui e tomar um pouquinho da minha água. Muitas vezes passa rápido as perguntas e eu não consigo. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que não. Interessante, ó. Eu tinha pulado aqui. Eu tenho muito enjoo, queimação no estômago, tomo um omeprazol, aí passa, depois de dias volta. É porque você não mudou a alimentação ainda. Eu fiz uma live ontem falando sobre enjoo e vômito, acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Fiz ontem, tá gravado no meu Instagram. E aí você põe ale.marcelos, igual você tem o meu nome aqui no TikTok, e você vai ter acesso às informações. Foi até bom você ter perguntado, que eu faço divulgação da live de ontem, isso é muito importante. A Dânia, me fala uma coisa, você está com câncer? Sim ou não? Eu vou responder sua pergunta, prometo. Ela fez uma pergunta importante, muito comum no tratamento do câncer, extremamente comum, né, no tratamento do câncer, é uma pergunta relevante. Você está com câncer, Dani? Só para entender o contexto aqui. E ela vai responder para mim. Não tenho vergonha de perguntar, viu? Porque a minha intenção é ajudá-lo. Se eu não sei qual é a sua dor, não tem como eu tirar esse espinho que está te incomodando. Eu preciso muito saber da sua dor, do problema que você está enfrentando. Comecei a fazer quimioterapia internado, câncer no reto, estou tratando. Muita força, Fábio, para você. Sucesso aí no tratamento. Rejane, bom dia, doutor. O que é melhor comer pela manhã? Estou com problema no intestino, né? Se você está com problema no intestino, existem milhares de coisas que precisam ser feitas, porque intestino pode ser intestino preso, pode ser diarreia, pode ser obstrução intestinal. Então, precisa entender melhor o seu caso. Coloca, Rejane, depois, segunda-feira, é o dia que eu faço live em relação a café da manhã, correção do café da manhã. Aí fica mais fácil te ajudar, tá bom? Mas problema no intestino pode ser 1 milhão de coisas. E aí você põe depois no meu Instagram, siga lá no Instagram, para que eu possa dar essa orientação para você. Orientação eu faço para paciente. Dá dicas para você, tá? O Fabinho perguntou, comer sal integral marinho é bom? Já vou responder, prometo. A Dânia falou que tem câncer triplo negativo e eu falo, Dânia, você pode comer açúcar, tá? Já estou provocando a sua pergunta. Coloca para mim outra questão, Dânia. Há quanto tempo você me segue aqui nas redes sociais?
Já falei que pode comer açúcar, todos os pacientes meus em remissão comem açúcar, mas não como, eu vou me esbaldar de açúcar, me arrebentar de açúcar. Não, eu até trago uma dose para vocês, de forma geral eu consigo fazer isso. Uma colher de sopa de açúcar não vai fazer você desenvolver câncer, crescer câncer ou ter problema de excesso de peso, né? E já começa com esse apontamento. E aí a Dani vai responder quanto tempo ela me acompanha aqui nas redes sociais e eu dou o restante da resposta. Então é importante lembrar disso. Uma colher de sopa de açúcar não vai crescer tumor, fazer você ficar doente e fazer você ter alteração do diabetes e você ter aumento de peso, por causa de uma colher de sopa de açúcar no dia, né? Que eu sempre trago. Eu não sei quanto tempo a Dani está aqui comigo, ela não colocou, mas acho que ela deve estar escrevendo aí, eu vou tomando um pouquinho da água. Ela colocou que está mais ou menos uns 2 meses. Que legal, seja muito bem-vinda, viu, Dani? E quem está assistindo eu pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos. Todos que estão aqui são muito bem-vindos. Qual que é o ponto especial, Dani, que eu quero trazer do açúcar? Acho que semana que vem vale a pena fazer uma live falando um pouquinho mais do açúcar, porque é um assunto recorrente, né? As pessoas sempre perguntam. O câncer, ele é complexo e tem um crescimento multifatorial. Mas uma coisa é certa em relação ao câncer, a gente já sabe, isso já tem documentação científica. Hormônios fazem o câncer crescer, mas não é hormônio de que dizem que tem na carne, que tem no frango, isso é bobagem. É o hormônio que você produz, o hormônio que a pessoa produz pode promover o crescimento do câncer. Isso já é documentado, isso já é científico. Agrotóxicos podem fazer isso, aditivos alimentares podem fazer isso. E como é que a gente controla esse excesso de gordura no seu corpo? Comendo proteína e gordura com a metodologia que eu desenvolvi de forma adequada. Então esse é o primeiro passo. Se você comesse muito açúcar a ponto de engordar, você poderia criar condições para células saudáveis se tornar cancerígenas, porque o corpo não foi feito para ficar doente. O corpo não foi feito para ficar com excesso de peso. Então esse ponto é especial. Não é o melhor alimento para consumir açúcar, mas também sem terrorismo de que nunca mais vai poder durante o tratamento. Pode, mas tem doses específicas, tem indicações especiais para cada pessoa. Me perguntaram sobre o sal, né? Aqui acho que foi o Fabinho. Comer sal integral marinho é bom? Não. Comer sal marinho integral rosa não é bom. Bom é você comer a dose adequada de sal refinado, não precisa ser integral nem marinho. Além de ser mais caro, pode dar alteração no seu paladar em relação à quimioterapia. Então eu não indico sal marinho integral rosa e nem nada disso. Os pacientes costumam ter piora no paladar quando colocam esse sal durante o câncer. Doutor, já tirei o tumor, mas estou fazendo químio. Que bom, Rejane, que bom, continua acompanhando nossos conteúdos. Bom dia, doutor, meu câncer deu alterado. Não é o seu câncer, Val. Esse câncer é da medicina, não pertence a você. Tenho muitos problemas digestivos, tenho H. pylori. Quem tem H. pylori tem um tratamento único para H. pylori. Querem ouvir? Bem prático e simples. Vá ao seu médico e peça um antibiótico para matar H. pylori. Fundamental isso. H. pylori causa câncer do estômago. São uma das bactérias, Helicobacter pylori, que causa câncer. A gente acha que é só o agrotóxico que causa câncer, só o aditivo que causa câncer, só o excesso de peso que causa câncer. Não. Bactérias e vírus podem causar câncer. E a vantagem, qual que é a vantagem disso? Você pode matar essa bactéria tomando um antibiótico específico. Né? A Kevinho aqui colocando, parabéns, gostando da live, inscreva, Kevinho, mande para os seus grupos de WhatsApp, participe. Já fiz vários tratamentos para H. pylori, é difícil, Val, tem H. pylori que é complicado sair, mas isso não exclui a necessidade de você continuar acompanhando e tratando, tá bom? Eu sei que você não está desacompanhando, mas só para que essa mensagem para outras pessoas que têm H. pylori não desistam do tratamento da H. pylori, que é mesmo complicado. O Araújo, qual o melhor açúcar? Nenhum açúcar é o melhor, porque ele já é um produto que tem que ser consumido em pequena quantidade. Se eu falar que tem o melhor, a pessoa vai começar a consumir. Então não, nenhum produto, açúcar é bom.
A partir do momento que você é diagnosticado, as pessoas já ficam olhando que você está comendo, ficam já dando indiretas ou diretas, falando principalmente para ver se estão comendo doce. As pessoas não têm experiência no câncer, Dani. É comum isso acontecer. Meus pacientes, eles só têm isso antes de começar a consulta, porque eu falo, se alguém da sua família falar tal coisa, fala para ele que ele não tem autoridade para falar sobre alimentação e para conversar comigo. Já começa por aí. Quem tem autoridade para falar de alimentação no câncer é um nutricionista. Até mesmo o médico, ele é muito tímido a formação dele para falar de alimentação. Tanto é tímida que ele fala, come de tudo. Porque ele não entende muito de alimentação. Então é mais fácil ele falar, come de tudo. Né? Então esse é o ponto. Meus pacientes não passam por isso, porque eles sabem que tem meu suporte e tem a minha indicação, tem o meu carimbo ali na indicação. Para quem tirou o tumor no cérebro, a alimentação também ajuda para não voltar? Eu não vou falar a minha fala, não, vou falar literatura. Pacientes que tiveram câncer e continuam comendo mal, o câncer pode voltar. Porque a pessoa acha que teve o câncer, faz uma dieta e aí depois o câncer vai embora, ela volta a comer errado. O câncer pode voltar. Então só isso que eu trago para você. É fundamental a alimentação para não ter câncer durante o câncer e depois do câncer. A alimentação é fundamental para a vida. Ninguém vive sem alimentação. E sendo adequada, melhor ainda, né? Mais específico ainda. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Hoje acho que eu vou colocar um post, né? Uma caixinha para vocês me sugerirem live para a semana que vem. Isso vai ser importante para que eu traga cada vez mais conteúdos próximos à dor daquilo que vocês estão vivendo. Então eu quero ajudar a reduzir essas dores. E para as pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre alimentação e câncer, tem a minha jornada que vai ocorrer agora no final do mês, que é a jornada acelerando a remissão do câncer. É muito fácil de se inscrever, é só clicar no link da bio, se você estiver no TikTok ou se você estiver no Instagram e você já está inscrito. É um grupo do WhatsApp e nele eu vou divulgar o link que você vai ter acesso a esse conteúdo. Esse link não pertence ao TikTok e não pertence ao Instagram. E não pertence também se você está inscrito no YouTube. É um link específico da live, é um link privado. Então você vai ter acesso a informações privadas daquilo que eu entendo que é de interesse seu, que quer se libertar do câncer, tá bom? Então, obrigado pela presença, obrigado aqui pelos comentários, pelos corações que vocês sempre mandam e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um forte abraço.